Boa tarde, meus amados. Que Deus esteja sempre convosco, né? Hoje eu vim falar um pouquinho da palavra de Deus, do Senhor dos exércitos. Vim falar sobre a conversão no leito de morte, né? Então eu escolhi um texto bíblico aqui que está em Lucas. Está em Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos criminosos crucificados, o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, se falando em conversão, né, a gente sempre procura lembrar, né, e pedir para Deus que Deus lembre de nós, né, a todo momento, né. Mas para que Deus lembre de nós, para que a gente tenha uma conversão, a gente tem que estar sempre se prontificando, né? Então a gente tem que deixar, não é necessário, nesse texto aqui bíblico, não é necessário chegar no último momento, né? Aqui, essa história de um homem que se converteu no último momento, nessa passagem da Escritura, que acabei de ler, encontramos uma descrição da cruz de Jesus Cristo. Eu mesmo conheço muitas pessoas que me fazem a pergunta, né? Há alguma esperança, né, para mim, alcoólatra, né, dependente químico, né, e outros mais, etc., né? Bom, eu queria dizer a vocês que aquele homem, né, ele foi convertido e salvo no último minuto da sua vida. Na Bíblia, esta é a única história de arrependimento em seu leito de morte, em toda a Bíblia. Este homem, ele teve a oportunidade e ele aproveitou esse momento, né? Isso indica para nós, né, isso indica para nós que Deus sempre nos dá esperança para a conversão e assim uma mudança de vida, seguindo Jesus, né, sendo imitador de Cristo, né. É melhor servir Cristo, né, enquanto pode, porque talvez você nunca pode ter essa oportunidade, né. Então, meus amigos, não deixe para depois, né. Faça com que a sua história mude, né. Não crie uma desesperança, crie uma esperança, né. Eu me identifico muito, né, com essa palavra, porque eu sou um dependente químico e eu cheguei muitas vezes em clínicas, não só
como que eu posso dizer, espiritualmente falido, né? Mas se falando também eu chegava com uma desesperança, né? Eu chegava falido, desesperançoso, né? Então a esperança, ela é tudo para nós, né? E Deus vem trazer essa esperança nessa palavra, né? Que nada é tarde, né? Para você ver que esse ladrão, né? Ele corrigiu o outro, né? Repreendeu o outro, né? E ele se arrependeu no último minuto, né? Mas o mais importante é que a gente não precisa deixar isso acontecer no último minuto, né? A gente pode fazer isso agora, né? A gente pode correr pelo certo agora. A gente pode ser amigo de Jesus agora. A gente pode ter um relacionamento afetivo, né? Com Cristo agora, né? Como vamos fazer isso? Reza somente pela vontade de Deus e continua se prontificando a deixar que Deus remova o que você não consegue remover, né? Mas com muito esforço, né? Eu vejo muitas pessoas também falando que da outra, né? Falando que aquela não tem mais jeito, aquela já era, aquela vai morrer nas drogas, vai morrer na pinga, né? Em vez dessas pessoas estarem falando isso, né? Por que não vai e não ajuda o irmão, né? Não chega, não fala do evangelho pro irmão, ou apresenta alguém que consiga ajudar esse irmão, né? Para que dê esperança para ele, para que esse tenha uma conversão, mas não no leito de morte, né? Igual está dizendo essa palavra, mas enquanto há tempo, né? Por isso que eu falo e vou falar: lembre-te de nós, Senhor. Lembre-te de nós, Senhor. Essa é a nossa esperança. Deus sempre vai lembrar de nós. Deus sempre está com nós, né? E não fique esperando. Haja, pratique, né? Não fique murmurando, igual aquele povo do deserto que ficava murmurando, né? Querendo voltar a ser escravo. Começa a viver uma vida nova. Viver uma vida nova não é ser perfeito, né? Você vai continuar cometendo erros, né? Mas esses erros, eles têm que ser reconhecidos, né? E transformados, têm que ser reconstruídos, né? Às vezes ficamos doentes, mas precisamos reconstruir a si próprio, né? E não é fácil isso, né? Mas não deixe de se converter, seguir Jesus. Se converter é simples, falando, né? Mas é uma conversão, é você estar indo no caminho, né? Você fazer a meia volta e voltar para Cristo, né? Não se afastar de Deus. Sempre voltar para Deus. Na Bíblia se fala da aliança, em aliança. Deus fez várias alianças, né, na Bíblia. Mas faça uma aliança com Deus definitiva, né? Definitiva, para que ela nunca se acabe, né? Sempre sirva a Deus. Não queira ser servido. E para você servir a Deus, você tem que servir seu irmão, né? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? Que a paz esteja aí sempre com vocês e uma boa tarde a todos aí.